Jogadores que iludiram o torcedor e acabaram não jogando o esperado. Tem jogador que foi revelado no clube, foi embora, voltou e decepcionou. Tem jogador que não foi revelado no clube, mas brilhou em outros lugares, chegou no time, iludiu o torcedor e também não brilhou. E pensando nisso, a gente fez uma lista com jogadores que chegaram ao seu time, não brilharam e acabaram te iludindo. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedo no like aí, bora comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje, a meta de likes é 500, que aí a gente vai fazer a parte 2 com as suas sugestões aqui nos comentários. Abrindo a nossa lista, temos Ronaldinho Gaúcho. O que, Alvin? Ronaldinho Gaúcho iludiu quem? Pois é, eu vou te contar. A história do bruxo é facinha de contar, né? Revelado pelo Grêmio, brilhou ali no time gaúcho, deu show lá pelo Sul e também pelo Brasil inteiro, e aí cresceu o olho de vários times europeus e foi embora, brilhar lá na Europa. Deu show com a camisa do PSG durante 2 temporadas, abraçou o projeto do Barcelona, onde ajudou a recuperar o time, jogou por 5 temporadas na Espanha, onde virou o bruxo. Ganhou o Champions League e antes disso foi campeão do mundo em 2002 com a nossa seleção. Depois disso ele vestiu a camisa do Milan, voltou pro Brasil para jogar no Flamengo. No Flamengo fez parte do bonde do Megão sem freio, polêmicas no Rio de Janeiro, salário atrasado, crise na Gávea e Ronaldinho foi pro Galo. No Galo, histórico título da Libertadores e muita festa. Depois disso ele foi para o Querétaro do México e todo mundo pensou: ah, agora sim, é o fim da carreira de Ronaldinho, vai descansar e se aposentar. Só que não foi assim não. Dessa vez quem foi iludido foi o torcedor do Fluminense, é isso mesmo. A pergunta que eu faço pra você é: será que algum dia um torcedor tricolor pensou: se o Ronaldinho vier jogar no meu time, vai ser uma ilusão danada porque ele não vai arrumar nada? Acho que ninguém pensou isso, né? Pois é, se a gente pode chamar de duvidoso alguma coisa que o Ronaldinho fez na sua carreira futebolística, foi a saída ao Fluminense. O ano era 2015, ele fechou com o clube e ficou por lá por 3 meses e alguns poucos dias. Como a gente já comentou em outros vídeos por aqui, essa história foi tão doida que o próprio treinador do Fluminense, que na época era Anderson Moreira, pediu pra diretoria não trazer o Ronaldinho, porque segundo ele foi um ato de arrogância do Fluminense, que queria provar aos outros times brasileiros que poderia ter um craque do tamanho de Ronaldinho. R10 jogou 9 partidas com a camisa do Flu, não fez gol, não deu assistência e a única coisa que ele fez mesmo foi tomar um cartão amarelo. A questão é que se pro tricolor a contratação não rendeu nada, pra Ronaldinho rendeu e rendeu muito. O craque ganhou simplesmente R$222 mil por partida do Clube das Laranjeiras. Depois disso, o Ronaldinho se aposentou. Tudo bem que o tricolor foi iludido pelo bruxo, né? Que poderia sim ter feito ali pelo menos algumas apresentações memoráveis ao torcedor tricolor. Mas a verdade é que o torcedor do Flu pode falar: Ronaldinho Gaúcho se aposentou no meu time. Já que o assunto é ilusão de torcedor, a gente não poderia deixar de falar dele. Luan. Velado pelo Tanabe, Luan chegou ao Grêmio em 2013. Ficou por lá por 6 temporadas. Nesse tempo aí, Luan ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores, ganhou o Ouro Olímpico com a seleção brasileira e ainda ganhou o prêmio de Rei da América. Em dezembro de 2019, o Corinthians realizava um sonho do seu antigo presidente, que era André Sanches. Qual sonho? Contratar Luan. O clube pagou 29 milhões de reais pelo jogador e Luan assinou um contrato de 4 anos com salário de 800 mil reais por mês. E se a gente for considerar o tempo que o Luan passou por lá, foram gastos 37 milhões de reais só com pagamentos. Ao todo, se a gente for considerar valor de contrato, luvas, aquisição e a manutenção do jogador no elenco, foram gastos 66 milhões de reais com o Luan. Vai lembrar que esses valores não incluem, por exemplo, os gastos com impostos ou coisas trabalhistas lá do clube com o jogador e nem premiações. Em campo, o Luan animou a torcida logo em sua chegada lá na Florida Cup, quando marcou gols logo em sua estreia. Mas como todo mundo já sabe, ele acabou não entregando o esperado. Foram 78 jogos, 9 gols e 5 assistências. Luan ainda foi emprestado ali rapidinho para o Santos e o Corinthians forçava para tentar vender o jogador, mas nunca recebeu uma proposta real. Além de não ir bem dentro de campo e ainda treinar afastado no final ali do seu contrato, Luan teve problemas com torcedores quando foi agredido lá em São Paulo. Clube e jogador finalmente chegaram ao acordo para rescisão de contrato. Depois de iludir a torcida do Timão com o título de Rei da América e a torcida do Corinthians pensar: esse cara vai dar muito bom no meu time, não foi não. Luan foi embora e agora é novamente jogador do Grêmio. Outro jogador que iludiu torcedores aqui em nossa lista, dessa vez lá no Rio de Janeiro, é Vitinho. Jogador revelado pelo Botafogo, Vitinho viveu bom momento lá em 2013 com a camisa do Glorioso e logo já foi preterido por clubes da Europa, mas acabou indo mesmo para o CSKA da Rússia. Na Rússia ele ficou por pouco tempo e não teve tantas oportunidades no CSKA. O treinador liberou o jogador e a diretoria decidiu emprestar Vitinho para novamente voltar ao Brasil para vestir a camisa do Internacional. Com boa passagem no Colorado,
Colorado, os russos pediram a volta de Vitinho pra lá. No CSKA, Vitinho fez boas apresentações, boas temporadas, e aí é que veio a ilusão. A diretoria do Flamengo precisava apresentar um reforço de peso para a torcida e provar que a engrenagem financeira estava finalmente começando a funcionar. E aí o rubro-negro contratou o Vitinho e, curiosamente, ele foi a contratação mais cara da história do Flamengo naquela época, 44 milhões de reais. Vitinho chegou já não rendendo o esperado. E na temporada seguinte, em 2019, ele deu uma declaração que deixou a torcida do Flamengo com uma pulga atrás da orelha. Com a chegada de Arrascaeta, que se tornou a contratação mais cara da história do Flamengo naquela época, Vitinho declarou que era bom pra ele chegar um jogador mais caro que ele, que assim ele tirava um peso das costas e podia jogar mais leve. Só que a gente sabe que as coisas não funcionaram tão bem assim não, né? Das 5 temporadas que ele ficou no clube carioca, a melhor que ele fez foi a 4ª temporada que ele esteve por lá. Isso foi em 2021. Vitinho entrou em campo 63 vezes, fez 14 gols e deu 15 assistências. Tudo bem que no Flamengo, por estar no elenco, ele colocou em seu currículo um caminhão de títulos, né? Uma Libertadores, 2 brasileiros e ainda 4 cariocas. Mas o jogador nunca rendeu o esperado, irritou a torcida do Flamengo, se irritou os familiares dele e acabou iludindo a torcida, já que nunca rendeu dentro de campo. E pra falar em ilusão, se a gente não falar de Douglas Costa, eu acho que esse vídeo ficaria incompleto, né? Revelado pelo Grêmio, o jogador subiu ao profissional em 2008 e logo quando apareceu já criou muito burburinho também lá fora e gerou interesse de vários clubes europeus. Em 2009, o jogador foi mais utilizado ainda no tricolor gaúcho, tomou mais destaque e acabou sendo vendido para o Shakhtar Donetsk. Antes de ir embora, Douglas Costa fez juras de amor ao Grêmio e falou que um dia voltaria. E o futuro a gente já sabe, né? Depois de 6 temporadas no Shakhtar Donetsk, onde ele foi multicampeão, passou também por Bayern de Munique e Juventus, ele ainda volta ao Bayern de Munique antes de retornar ao Brasil. E aí, mais uma vez, a ilusão chega em nosso vídeo. Douglas Costa retorna ao Grêmio e teve de tudo nessa passagem do cara pelo Grêmio. Vídeo de apresentação vazado, muita festa da torcida, a montagem do famoso Super Grêmio, cancelamento de casamento e rebaixamento. Foram 8 meses, 28 jogos, 3 gols e 2 assistências. Além dos números que não foram bons dentro de campo, Douglas Costa também sofreu com as lesões que ele já vinha sofrendo há muito tempo lá na Europa. De chegada como a grande contratação do futebol brasileiro na época, ao adeus como uma das maiores decepções da história do tricolor gaúcho. A despedida de Douglas Costa ficou marcado pelo seu último gol e o tchauzinho pra torcida do Grêmio. O jogador falou que ele foi interpretado de maneira errônea e que a intenção dele nunca foi debochar da torcida do Grêmio. Fica aí a interpretação pra você, torcedor gremista que está assistindo esse vídeo. Pra fechar o nosso vídeo de hoje, temos talvez o caso mais complexo de todos, que é Leandro Damião. O jogador começou sua carreira na Várzea e passou por clubes como, por exemplo, o Marcílio Dias. Passou também pelo Atlético Tubarão e em 2009 ele chegou ao Internacional B. Ele subiu ao profissional em 2010, ficou por 4 temporadas no Colorado, onde com certeza se destacou e teve ótimos momentos. Chegamos em 2014, o ano em que Damião fechou com o Santos. Não existe um tipo de análise que eu possa fazer por aqui para tentar explicar que minimize o quão negativo foi a passagem de Damião no Santos, tanto dentro de campo quanto financeiramente. Contratar Damião custava muito mais do que o próprio Santos poderia pagar, e para isso o Peixe precisou pedir ajuda a alguém, e a bola da vez foi o Fundo de Investimentos Doyer. Depois de muito papo, a empresa decidiu ajudar o Santos e deu 42 milhões de reais ao clube para poder contratar Damião. Só que eles fizeram algumas exigências que beiram ao absurdo. A primeira delas é que o valor teria que ser devolvido durante o tempo de contrato e com 10% de juros. E caso o Santos recebesse uma proposta por Damião, poderia até falar não, mas teria que pagar ao Doyen o mesmo valor oferecido na oferta. Por exemplo, se um time oferecesse 60 milhões de reais por Damião, o Santos poderia falar que não ia vender, mas teria que arrumar 60 milhões e entregar a Doyen, que era o fundo de investimentos. Outra exigência absurda também era essa daqui, ó. Caso o contrato de Damião acabasse com o Santos e ele não fosse vendido, o Peixe teria que pagar uma indenização de 18 milhões de euros ao fundo de investimento. Claramente, nesse acordo, o único prejudicado seria o Santos, né? Damião chegou com festa na Vila Belmiro, salário de 700 mil reais, fez péssima temporada e logo foi emprestado para o Cruzeiro. E o que parece que não pode piorar, piorou, porque o pior veio depois. O Santos tinha uma avalanche de ações movidas na justiça por jogadores que ainda estavam no clube por causa de salários atrasados, e eles queriam a rescisão de contrato. Um deles era Leandro Damião. O episódio mais constrangedor de todos foi quando Leandro Damião apresentou na justiça um atestado de
pobreza. É isso mesmo, o jogador apresentou esse atestado para alegar que não podia pagar com os custos da ação na justiça, já que o Santos não pagava o salário dele. Parece piada, mas é verdade. Obviamente que a estratégia de Leandro Damião deu muito errado. Não só deu errado, como o feitiço virou contra o feiticeiro. O jogador se tornou alvo do Ministério Público e da Receita Federal. Além disso, ele ainda viu a justiça negar a liminar dele e a ele ainda foi processado por má fé. Em janeiro de 2016, depois dessa montanha de problemas, o Santos e o staff de jogador sentaram e se resolveram. O Santos pagou 5 milhões de reais para Damião e finalmente ele foi emprestado para o Real Betis. Vale lembrar que Damião foi jogador do Peixe até 2018, beleza? Ou seja, enquanto ele defendeu o Cruzeiro, Betis, Flamengo e Internacional, quem pagou os 50% do seu salário foi o Santos. Achou que não dá pra piorar? Ainda dá pra piorar, porque o fundo de investimentos Doen também decidiu entrar na justiça contra o Santos e cobrar um valor de 75 milhões de reais. O Santos fez lá um acordo com a empresa e prometeu pagar 88 milhões de reais. Mas, Alvin, não era 74? Por que o Santos vai pagar 88? Pois é, não foi a primeira vez que a Doen emprestou dinheiro ao Santos para comprar jogadores, meus amigos. A Doen também fez parte de ações financeiras para contratação de jogadores como Daniel Guedes, Gabigol, Geovânio e Lucas Lima, além de Leandro Damião. Voltando a falar de Damião, foram 44 jogos e 11 gols. E aí, torcedor santista, prejuízo dentro e fora de campo, né? E você que está nos assistindo, tem mais algum jogador que você lembra que foi contratado e acabou se tornando uma grande ilusão pro torcedor? Então deixe sua resposta aqui nos comentários pra gente fazer a parte 2 com a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho, porque sempre que você ativa o sininho, o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo por aqui. Meu nome é Alvin e até a próxima.